Boa tarde, amados. Hoje a gente vai começar uma nova série, a série de vídeos de Jesus. Nossa intenção é trazer um overview, um panorama sobre os objetivos da vinda de Jesus à Terra, quando é que tudo isso foi planejado, né? E mais que tudo isso, né, trazer isso como uma realidade para as nossas vidas, né? A importância de Jesus, a importância do seu ministério, a importância de tudo aquilo que ele realizou aqui na Terra. Então, isso vão ser vários vídeos. Hoje a gente começa com o primeiro, nós vamos dar só a primeira introdução, basicamente falando do seu ministério, né? Já vamos falar mais do início do seu ministério. E depois vamos detalhando cada aspecto aí ao longo de mais alguns vídeos, né? E você vai ter um panorama completo da vida de Jesus. Hoje nós vamos falar um pouquinho dos objetivos de Jesus em vir à Terra, né? Qual foi a sua principal missão? Tiveram várias missões, mas a principal missão. E a palavra do Senhor, é importante que a gente já comece aqui a dizer, a Bíblia é fundamento em nossas vidas, né? Então toda vez nós vamos trazer fundamentos para nossas vidas, né? Ela foi gerada ao longo de muitos anos por muitos autores, e foi validada e inspirada pelo Espírito Santo de Deus, né? Conhecer mais a palavra, conhecer mais a Bíblia, conhecer mais toda essa revelação, né, que ela é uma revelação, né? Vai nos aprofundar, vai nos aproximar do Senhor, vai nos aproximar e vai gerar em nós um entendimento e uma confiança para que nós possamos andar nos caminhos do Senhor, né? A sua palavra é a revelação dele, né? Ele se revela através da sua palavra, né? É algo muito importante. Hoje em dia nós vamos cada dia daqui para frente nós vamos ouvir palavras dizendo que a Bíblia tem que ser alterada, né? Alterar a palavra, a Bíblia, é a mesma coisa que querer alterar o caráter de Deus, a forma de Deus, o jeito de Deus, né? Como ele é, porque ele é a palavra, né? E o Senhor não muda. Ele era de uma forma, ele é daquela mesma forma e será sempre, eternamente, da mesma forma, né? Então nós precisamos entender isso inicialmente, para que possamos realmente fundamentar tudo aquilo que vamos fazer na palavra, né? Então nós vamos iniciar com Abraão. Abraão tem um papel importantíssimo em vários aspectos da palavra, tanto na questão de Israel, na questão dos evangelhos. Nós vamos começar a ver que tudo aquilo que Deus ministrou através de Abraão, toda a sua vida, tudo aquilo que foi tratado com Abraão, refletiu muitas vezes em tudo aquilo que nós vivemos. Então, hoje eu queria falar um pouquinho do momento em que Abraão foi tocado pelo Senhor no sentido de entregar o seu filho como sacrifício. Vamos falar de Jesus, vamos falar de Abraão inicialmente para que nós entendamos algo muito fundamental. Então, Abraão já esperou por muitos anos, é uma promessa do Senhor, de ter um filho, né? Sara era estéril, e eles aguardaram a promessa do Senhor de que eles teriam um filho, e esse filho foi aguardado com muito amor, com muita ansiedade. Por muitos momentos eles tiveram a incredulidade, por muitos momentos eles fracassaram na sua alma, achando que não ia acontecer. Tentaram alguns caminhos, alguns cut-offs, algumas alternativas e que deram errado, né? A Bíblia nos traz esses detalhes e no final eles tiveram, afinal de contas, o filho amado. O filho chegou, Isaac chegou. Imagina o amor que esse casal tinha por essa criança. E depois de algum tempo, Deus, vendo o amor de Abraão pela criança, vendo o apego, né? Deus confronta Abraão, faz um confronto com Abraão e pede a Abraão que sacrifique o filho dele, Isaac, né? Eu não me recordo de ter visto algo tão forte em toda a minha vida que sucedesse com uma pessoa.
e mais ainda, ele se dispôs a obedecer. Preparou toda a situação, a viagem, preparou a lenha, pôs os seus empregados para ajudar, viajou na direção correta, na direção dada, e ele gastou um tempo nessa situação. E eu falo um pouco, me alongo nisso, porque imagina o coração desse homem, o coração desse pai. Nós temos que nos colocar como uma função de pai aqui e olhar para a situação que Deus estava requerendo, né? E esse homem então se dispôs a seguir, obedecer, e ele vai até as últimas consequências. Ele amarra Isaac no lenho e vai se preparar para levanta o cutelo quando então o Senhor interfere, né? O Senhor interfere e ali se interfere o nosso Deus provedor, o Jeová Jireh, né? É muito importante que se lembre disso. Ele proveu o cordeiro e diante de tremenda misericórdia, eu creio que no coração de Deus, e eu estou falando aqui de uma reunião que provavelmente eu estou dizendo, é o Aguinaldo que está dizendo lá no céu, entre os três, né? O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Eu creio que o Filho ali se levantou e falou: Pai, eu estou vendo que tem um homem, um justo, que se dispôs a obedecer ao Senhor até o fim. E ele ia entregar seu filho como sacrifício. E nesse momento, então, Jesus levanta a mão e fala: eu me disponho a ser esse sacrifício no momento oportuno, né? Então isso é a minha opinião, né? Lendo a palavra, eu chego a essa conclusão, e talvez você venha a concordar comigo, talvez não, mas nesse momento eu creio que o Velho Testamento começa a falar com o Novo Testamento. Houve um homem justo, houve um homem que se dispôs a obedecer. Esse é um dos maiores exemplos que nós temos para as nossas vidas. Obediência, obedecer à palavra, obedecer ao Senhor, né? É algo que o Senhor ama, é algo que o Senhor realmente requer de nós. Aquele que se aproxima de Deus, saiba que o Senhor é galardoador daqueles que o buscam. E obediência faz parte disso, né? Faz parte disso. Então, nessa hora, Deus proveu um cordeiro para sacrifício e poupou Isaac, né? E nesse momento nós entendemos que esse sacrifício, né, foi transferido lá para Jesus, né? Esse mesmo sacrifício, o sacrifício por uma situação, houve uma entrega, né, completa, e o Senhor Jesus se dispôs a vir depois encarnar. Então, quando nós lemos a respeito desse texto de Abraão, a nós que já conhecemos a Jesus, fazemos um link, fazemos uma conexão, né? E vemos um coração disposto a obedecer, que estava disposto a ir até as últimas consequências. Esse coração estava em Jesus também. Lá no Getsemane, sabendo de tudo que ele ia passar, sabendo de tudo que ele ia viver, ele se dispôs a obedecer até o fim, né? Então, eu quero continuar aqui trazendo uma outra reflexão sobre Êxodos 25, de 1 a 9, especificamente no versículo 8, onde ele fala assim: e me farão um santuário e habitarei no meio deles. Então, você vê que Deus já estava planejando vir habitar juntamente conosco. Lá no Éden, ele descia na viração do dia, ficava com Adão, e depois que Adão pecou, houve o afastamento, mas no coração de Deus, depois ele estabelece lá no tabernáculo uma disposição de voltar a habitar no meio do seu povo, né? Então, podemos dizer que Deus tem essa preocupação, essa intenção de vir a habitar juntamente conosco. Então, assim, nós temos uma clara confirmação, né, de que Deus queria habitar juntamente conosco, com o homem, com aqueles que ele escolheu. Também apontando para a vinda do Messias. Já havia um plano de Deus para ele habitar aqui conosco, né? Preparação, então, já desse ministério. Então,
quando Jesus prepara para vir, Jesus prepara um ministério. Ele tinha algo a cumprir aqui na terra, né? Ele tinha um propósito. E aí nós vamos pegar uma sequência muito importante. Depois que ele nasce, tem as situações dos reis magos, depois tem a situação de Herodes, ele foge, ele volta, e aí, ficando a criança mais adulta, né, crescendo, vem a situação do batismo. Então, João Batista veio a batizar na Judéia, e aí, isso está descrito lá em João, no capítulo 3, né, de Mateus, e ali fala assim, dizendo, arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Então João Batista começa a anunciar, né, a respeito do reino dos céus, né, a anunciar. Então começa a haver um anúncio da chegada do reino dos céus. Aí ao sair, aí Jesus vem, né, e se dispõe a ser batizado. E aí, nesse momento, na hora que ele é batizado, ao sair das águas, abriram-se os céus, né? E o Espírito Santo veio sobre ele, capacitando o ministério de Jesus, capacitando Jesus ali. Ele, Jesus, e eis que vos disse o céu, este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Então ali há uma confirmação do chamado, uma confirmação do ministério, uma confirmação daquele propósito. Há um batismo, o Espírito Santo vem capacitar ali a Jesus com os 7 Espíritos de Deus, depois nós vamos entrar nesse detalhe mais à frente. E Jesus é levado então logo em seguida em espírito para o deserto. Então vejam só, ele é batizado, ele é revestido, e logo em seguida ele vai enfrentar aquele que era o Senhor da terra. Quem era o Senhor da terra até então? Satanás. O Adão havia perdido esse controle, havia perdido essa autoridade, né? Nós estamos querendo criar uma série também a respeito do reino, né? Nós vamos preparar uma série sobre o reino depois. Mas vejam só que interessante. Então, Adão perde essa autoridade, e Jesus vem, logo depois de ser revestido, vai para o deserto e ele enfrenta exatamente esse senhor da terra, Satanás, né? Satanás. E aí ele diz assim, a primeira questão entre eles, né? Se és filho de Deus, olha a questão de Satanás colocada para Jesus. Se és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Jesus respondeu, está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus, né? Então há um confronto, um primeiro confronto, e quem o Senhor usa? O que o Senhor usa? A palavra, né? Em todo esse momento, a palavra. O Senhor Jesus vai usar a palavra. Olha que importante isso. Por isso eu comecei dizendo que a palavra, ela é o nosso fundamento, né? E então o diabo levou a cidade santa, ele fez algo sobrenatural mesmo aí, né? Colocou-o sobre o pináculo do templo e disse-lhe, se és o Filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito, aos seus... Olha que agora, uma vez que Jesus usou na primeira pergunta, na resposta ele usou a palavra de Deus, olha o que Satanás usa aqui. Ele tenta jogar uma situação da palavra, né? Enganar Jesus na palavra, ou pelo menos conduzir Jesus com base na palavra. Olha só isso. Então ele diz assim, então o diabo levou a cidade santa, colocou-o sobre o pináculo do templo e disse-lhe, se és o Filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito, aos seus anjos ordenará a teu respeito, e eles te susterão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Respondeu-lhe Jesus, também está escrito. Olha a importância de dominar a palavra com conhecimento, né? Não tentarás o Senhor teu Deus, né? Então, Satanás tentou usar a própria palavra, se referiu à palavra, mas o Senhor respondeu na palavra, né? E indo para o terceiro round aqui entre eles, né?
Ele levou ainda o diabo a um monte alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e disse-lhes: tudo isso te darei, e se prostrado me adorares. Ele mostrou todos os reinos da terra, mas colocou uma condição, que daria tudo isso a Jesus, mas desde que ele, prostrado, adorasse a Satanás. Então, a intenção do coração de Satanás, que foi expulso do céu, continua a mesma. Ele quer ser adorado, ele quer estar no lugar de Deus. Não mudou nada. Passaram-se anos e anos e Satanás continuou com a mesma intenção no coração. Por isso, nós temos que saber o que temos no coração, o que guardamos no coração. Satanás aqui revela que a intenção dele é que ele fosse adorado novamente. Então Jesus lhe ordenou: retira-te. Agora Jesus não mais trouxe só a palavra, ele simplesmente ordenou: retira-te, Satanás, porque está escrito. Aí ele reforça com a palavra: o Senhor teu Deus adorarás e só a ele darás culto. Então há dois steps aqui. Primeiro, ele se posiciona e fala: retira-te. E segundo, ele traz a palavra consolidando. Então, sempre que vamos enfrentar as trevas, temos que estar respaldados pela palavra, na autoridade do nome de Jesus. A gente vai falar muito bem desse tema, autoridade do nome de Jesus. É um dos temas que vamos falar da série Jesus. Então, aqui nós temos um exemplo fundamental de entender como foi esse confronto. Jesus chegando e já confrontando Satanás antes de começar o seu ministério. Ele se preparou, se jejuou, se capacitou, tinha sido batizado e enfrentou Satanás no deserto. Então agora Jesus começa a sua missão, e ele vai até uma sinagoga no sábado, lá em Nazaré, onde era a sua cidade, e ele, na hora prevista, na hora do culto, vamos dizer assim, da sinagoga, ele se apresenta na sinagoga, e naquele dia estava sendo lido o profeta Isaías. E ele então pega o texto, que era o livro, o rolo, e ele lê Isaías 61, 1 e o 2a, que é a metade do verso 2. Ele diz assim: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos. Enviou-me a restaurar os contritos de coração e a proclamar a liberdade aos cativos e a abertura de prisão aos presos. E depois ele fala lá em Lucas 4,17, ele repete essa palavra. E aqui em Lucas está escrito assim: então lhe deram um livro do profeta Isaías, e abrindo o livro achou o lugar onde estava escrito: o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar aos pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. Tendo fechado o livro, devolveu o assistente e sentou-se. Todos estavam com os olhos nele. Ele estava ali declarando claramente o início do seu ministério. E qual era o seu objetivo? O objetivo de Jesus aqui era o quê? O Espírito do Senhor está sobre mim. Portanto, ele está trazendo aquilo que aconteceu no seu batismo, quando ele foi tocado, ele foi derramado o Espírito Santo sobre ele. Pelo que me ungiu, ou seja, separou, capacitou para proclamar libertação aos cativos. Então, primeira coisa, ele veio trazer libertação aos cativos. Quanta gente cativa de Satanás, quanta gente presa em drogas, em problemas, em violência, em misérias, em N coisas que todos nós sabemos, mas Jesus veio para trazer libertação ao cativo. Ele veio para trazer vida, ele veio para trazer a boa nova. Tome posse disso. O Senhor Jesus veio cumprir a sua missão e ainda está cumprindo a sua missão. Através da igreja, a gente vai chegar nesse ponto depois. E ele então diz:
Enviou-me, ungiu para evangelizar aos pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. Então ele veio para trazer libertação aos oprimidos. Essa é a nossa função. Essa é a nossa função. Por isso, amados, nós queremos verdadeiramente, hoje nós encerramos por aqui, mas queremos que haja em nós um sentimento como houve em Cristo Jesus. Como diz aqui em Filipenses 2, 5 a 11, ele diz assim: de sorte que haja em nós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achando na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e a morte de cruz. Por isso também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Amém? Então hoje nós queremos parar por aqui. Eu quero orar com você. Quero orar com você que está ouvindo esse vídeo pela primeira vez, que está entendendo um pouquinho mais de Jesus, que talvez você tenha ouvido falar, mas talvez não tenha entendido que ele tinha uma missão, e a missão era libertar os cativos, era tirar os presos das prisões, os prisioneiros das prisões, da prisão das drogas, da prisão da feitiçaria, da prisão de tudo aquilo que prende você, que não te dá a liberdade. Jesus veio para nos dar liberdade, restaurar a nossa liberdade. Então, em nome de Jesus, eu quero colocar nesse momento a tua vida diante do Senhor, e que você possa estar recebendo toda a liberdade que o Senhor veio trazer. Ele veio para quebrar as algemas da sua vida. Ele veio para quebrar toda a prisão que está em sua vida. Eu quero que você nesse momento clame o nome de Jesus sobre a tua vida, para que Ele entre na tua vida e traga a libertação que você está precisando, a vida que você está precisando. Em nome de Jesus, nós cobrimos a tua vida com o sangue de Jesus e declaramos que o Senhor Jesus é o Senhor da tua vida. Em nome de Jesus. Amém.